Salve, salve futuro calouro, tudo bem? Meu nome é Davi e nosso Calorologia hoje é de história, né? Gente, nós falaremos de um tema extremamente relevante para esse contexto que vivemos, principalmente em 2018, rodoviarismo no Brasil. Ah, por que é relevante, Davi? Velho, esse ano nós tivemos um colapso de abastecimento de alimentos e gasolina causado por uma greve que os caminhoneiros provocaram, que eles fizeram. Então, alguns acontece a greve não, mas não é o caso, né? Que eles fizeram. A grande questão é, essa realidade, ela escancarou para nós brasileiros a dependência que nós temos do transporte rodoviário em nosso país. E de onde que isso aparece? Quando que isso aparece? Vamos então fazer um retornozinho histórico, entender isso um pouquinho melhor, beleza? Então quando que a gente voltará no tempo? Nós voltaremos na década de 50, lá no governo do mineiro, assim como eu, Juscelino Kubitschek, o JK. O JK, maluco, ele foi um cara que ficou meio putinho, que o Brasil tava lá na década de 50 e ainda vivia numa sociedade extremamente arcaica, velho. Ele fala assim, não, mas que cidade rural, maluco, troço estranho. Fui lá na Europa, o troço é bem mais divertido, lá nos Estados Unidos é bem mais legal. Ele pensou assim, velho, eu seria o presidente que causará o desenvolvimento que o Brasil não teve nesses 50 primeiros anos. Então, meu projeto de governo é desenvolver o país 50 anos em 5. E aí ele criou um negócio chamado Plano de Meta. Então ele criou lá o plano de meta, em que, segundo ele faria um desenvolvimento de 50 anos em 5. Ou seja, ele desenvolveria o país entre os anos de 1956 até 61, de modo, então, que ninguém mais teria feito. Nesse instante, ele percebeu um problema. Brasil é grande demais, muito grande. E como o projeto dele, ele precisa estabelecer metas, ele disse que uma das suas metas era promover a integração desse território, porque ele é muito grande, velho. Então, se nós queríamos ser um país moderno, os estados teriam que se comunicar para que então eu aqui em Minas Gerais, lá na cidade de Governador Valadares, possa comer, por exemplo, a castanha lá do Pará, o açaí, que eu adoro. Então, era preciso que esses produtos eles possam se comunicar, velho. E as pessoas pudessem comprar o que tem de bom lá em Valadares, que eu não sei o que é ainda, entendeu? Mas eles precisavam levar para lá. Nesse sentido, o plano de metas do JK terá o rodoviarismo, ou melhor, a integração do território como um dos seus elementos essenciais, beleza? Então, como é que funcionará o plano de metas do JK? A estrutura do seu projeto, ela tem dois pilares. O pilar dela, os dois pilares dela, melhor dizendo, eles são sobre duas perspectivas. Primeiro, o que o Estado faz e o que a iniciativa privada fará. Como é que funciona isso então? O Estado, então que nós pagamos impostos, ele se ocupará de desenvolver a infraestrutura necessária para o desenvolvimento brasileiro. Como assim? Gerar energia, por exemplo. Para uma fábrica existir, é preciso ter energia, cara, é preciso ter luz. Então, o Estado vai desenvolver hidrelétricas, o Estado vai desenvolver também rodovias. Manjou? Qual que é a ideia do cara, então? Simples. Se nós precisamos interligar o Brasil, precisamos, então, criar a infraestrutura de interligar o Brasil. Então, ele vai pensar, dentro dessa ideia, o rodoviarismo. Vou escrever de verdezinho aqui para destacar. O rodoviarismo. Qual é a ideia do rodoviarismo? Lembre comigo? Integração. Sabe quem criou, então, essa noção de BRs? JK. Então ele falou assim, vamos criar aquelas que seriam as principais rodovias de interligação de todo o território brasileiro. Então ele pensou o rodoviarismo com a proposta de integração. Beleza? E Davi, como é que a iniciativa privada ela vai contribuir para esse desenvolvimento? Através dos
bens de consumo. Então, qual que é a lógica do JK? Fácil. Eu crio a infraestrutura e vocês oferecem o uso dessa infraestrutura. Então, eu crio a hidrelétrica, você oferece o eletrodoméstico. Eu crio a rodovia, você oferece o carro. Bom, a ideia foi essa. A grande questão é que o Brasil não tinha grandes indústrias, correto? Então, entra aqui o principal para nós. Essa iniciativa privada que chega ao Brasil, ela é estrangeira. Então, vem para cá um capital estrangeiro. Estrangeiro. Davi, teve indústria brasileira? Teve, cara, mas forte foi o estrangeiro. E quando vem a indústria estrangeira, vem junto consigo também a sua filosofia, a sua ideia. Então nós costumamos dizer que o JK é o presidente bossa nova. É um presidente, então, que trouxe a modernidade para o Brasil, e essa modernidade ela interligava um pouquinho daquilo que era nacional com aquilo que era americano. Então o que nós chamamos de American Way of Life, sacou? Que vocês sempre estudam na geografia, isso entra aqui no Brasil. E assim esse capital estrangeiro traz consigo a mentalidade, a visão, o estilo, vamos pensar assim, o estilo norte-americano. Norte-americano. Nesse estilo norte-americano, algumas coisinhas ganharam destaque. Tipo o quê? Tipo o rock. Veio pra cá o rock, sacou? Aí apareceu o quê? Os tremendões. Roberto Carlos, Erasmus Carlos, todos esses jaqueta de couro, lambreta, ele é bom. Todos esses caras todos aí, velho. Eles escutaram as músicas dele e falaram assim, mano, esse sonho é do hora. E vieram pra cá. Tiraram então a roupa brasileira e colocaram a jaquetona de cores, tipo James Dean, tá ligado? E ali, junto com isso, o carro veio também o cinema. E aí a Marilyn Monroe começa a fazer a cabeça dos meninos. Claro, também das meninas que queriam ser a Marilyn Monroe, cinema, e trouxe uma coisa, a exaltação do carro. Uau, o carro, velho. O carro no cinema americano e na cultura americana está vinculado a uma coisa chamada status. Então, olha que fantástico. O JK, ele investe então nessa infraestrutura vinculada ao rodoviarismo, e na entrada desse capital estrangeiro, dessa indústria estrangeira, eles trazem consigo os seus ideais de cultura, em que o carro é um elemento de status. E olha que loucura. Tá pequenininho, o Davi vai escrever para vocês. Aqui é o número de carros que existiam no Brasil em 1957. Zero. Zero, Davi. Zero. 1957 não tinha carro. Tinha o quê? Caminhonetes. Caminhonetes tinham 2.500. 2.500. Tinha utilitários. 9.000. E caminhões tinham aqui 17.000. Nem vou arriscar fazer conta porque eu sou de humanas. Aqui, depois, em 1960, ou seja, quando o plano de metros começa a rodar, velho, olha como é que os carrinhos cresceram. Só pra gente ter uma ideia, os carros, automóveis, passaram a ter 38.000 automóveis aqui. Velho, o cara trouxe modernidade. E a modernidade estava atrelada ao quê? Ao carro. Isso é interessante que a gente perceba. Nesse sentido, então, é legal que nós percebamos que o JK ele investe muito nessa ideia de a modernidade ser o produto, o bem de consumo. Carro, geladeira e tudo mais. Só que há um probleminha nessa historinha toda. Dentro dessa lógica do JK, nós teremos algumas consequências desse projeto rodoviarista dele. O dele, uma das consequências, aquela que é positiva, aquela que a gente acabou de falar, é esse boom industrial. Brasil começa a industrializar, de fato. Depois, Brasil muito dependente do capital estrangeiro, do capital externo, o que vai ser ruim para nós, principalmente porque a dívida vai crescer pra caralho. Só pra você ter ideia, mano, o JK rompeu com o FMI, de tanto que o Brasil deveu durante esses 5 anos de governo dele. E por último, velho, olha que treta, o projeto dele não conseguiu integrar o Brasil totalmente. E aí nós ficamos altamente presos ao Sudeste. Então a concentração
concentração da estrada e da modernidade se deu no Sudeste, que é o que eu quero que vocês consigam enxergar aqui. Se você observar os riscozinhos aqui, ó, desse mapa, eles estão todos na região do Sudeste, um pouco aqui no Nordeste, mas olha aqui no Norte, cara, não tem nada, cara, nada. No Sul tá pouco e tudo mais. Então, o projeto dele foi legal? Foi, mas causou esse probleminha pra gente, uma concentração no Sudeste bem pesada. Depois, passou um tempinho, nós tivemos então o governo da ditadura civil-militar brasileira, começando ali em 64, né, velho? Então, durante a ditadura civil-militar, militar brasileira, ali entre 1964 a 1985, nós tivemos esses caras também preocupados em desenvolver o Brasil. Inclusive, um dos momentos históricos mais memoráveis disso é o milagre econômico, que não é o nosso tema aqui hoje, beleza? Nós vamos falar só sobre uma parte dele, que é esse projeto rodoviarista também. Os caras criaram um projeto chamado Plano de Integração Nacional. Ou seja, a mesma ideia do JK. A mesma, velho. Tanto é que a estrutura usada por eles, melhor dizendo, foi a do JK. Ou seja, aquela que precisa tanto de um capital estrangeiro e um investimento do Estado. Daí surge um dos projetos mais memoráveis sobre o rodoviarismo no Brasil, um super eficiente chamado Transamazônica, né? O Rodrigão deve conhecer muito bem, né? Talvez não. Mas o que é interessante que a gente perceba é que os caras se preocuparam também em promover esse integralismo, velho. Só que aí eles perceberam uma coisa: vamos recuperar o que o JK não fez. Vamos investir no centro e norte do país. Beleza? Que é onde entra a Transamazônica, um projeto que não deu certo por vários motivos, e depois a gente pode inclusive discutir sobre eles. O que é interessante que vocês percebam é o quê? Nós tivemos outras oportunidades de integrar o Brasil, cara, com, sei lá, ferrovias, saca? Com navios, com vários outros motivos, com dutos. Mas na década de 70, nós apostamos novamente no rodoviarismo. E aí, o que vai acontecer? Volto a pegar mais um gráficozinho. Então, número de produção de carro anual em 1965. Nós produzimos 185 mil carros. Década de 70, 1972. Nós passamos a produzir 609, cara. Em 75, 930 mil. Maluco, perceba, a todo instante nós ficamos preocupados em desenvolver, ou melhor, atribuir o desenvolvimento e a integração brasileira ao quê? A carro, a automóveis. Então, mais uma vez, qual que vai ser então a treta, as consequências desse projeto? Mais uma vez, dependência da grana que vem de fora, estrangeira, mais uma vez, porque nós precisamos reproduzir o modelo de JK, como eu disse anteriormente. Nós fortalecemos o rodoviarismo e o pior, né? Criamos, no meio de todos esses projetos, dívidas externas pesadíssimas. Então, aonde eu quero que vocês percebam? Na história do Brasil, a política de integração, ela sempre esteve muito associada, muito próxima dessa concepção da modernidade do instante,
que era então o carro, que era o produto de luxo, era o produto que todo mundo queria. E nós deixamos de investir em outros sistemas de integração. Nesse contexto, então, estamos em 2018 e nós, mesmo ao longo de todo esse tempo, vamos pensar desde a década de 50, continuamos a investir somente em rodoviarismo. Para citar o último, que não vamos explicar aqui, nós tivemos inclusive o governo Lula, que na tentativa de promover maior bens de consumo na mão das pessoas, facilitou o consumo de carro, diminuindo o IPI ali entre os anos de 2005 e 2010, o que levou uma duplicação do número de carros particulares na mão dos brasileiros. Então, galerinha, fiquemos atentos. O Brasil gosta de carro, não só para integração, mas também por status. E o mais importante, gente, vamos começar a andar de bike. Beijos!